Eu sou a Cássia, sou coordenadora dentro da Veri. Tenho aí uns 5 anos e pouquinho de empresa, né? E no começo nada é muito fácil, né? Tudo a gente tem que construir para a gente chegar do outro lado. Ainda mais mulher nessa área. Eu comecei cedo, eu comecei em 2003, então assim, dava para contar nos dedos quantas mulheres tinham trabalhando com esse mercado. E com o tempo fui aprimorando ali como lidar com alguns tipos de pessoas, com alguns tipos de palavras, atitudes, porque querendo ou não, TI antigamente era um mundo muito mais machista, era um mundo muito homem. Hoje tá meio termo, mas ainda é um universo muito masculino, né? Então eu fui meio que tentando criar cascas para mim aprender a lidar com situações, a lidar com um time que você olha pro lado só tem homem, 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 e você fala, gente, calma aí, é só isso mesmo, não tem ninguém além disso, né? Então, quando eu comecei, eu era a única menina. Então, assim, tive que sair mostrando, tipo, como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que mudar minha atitude? Porque eu sou mulher e eu tenho que agir como eles? E eu falei, não, vou ser eu mesma. Então, eu comecei a tentar, a continuar sendo eu, mas mais de um jeito mais profissional, mostrar menos a Cássia pessoa, e sim mais a Cássia profissional. Então, tudo que pediam eu fazia, o que eu não sabia, eu falava, não sei, mas eu vou investigar. Então, eu comecei a colocar coisas, tipo, projetos, intenções, estudos, naquela dificuldade que às vezes eu via e falava assim, poxa, mas é uma mulher que tá aqui, sabe? Tipo, ou mesmo eu ouvia algumas piadinhas nada muito agradáveis, de tipo, o que você tá fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Então, peraí, não, é aqui sim. Meu lugar é onde eu quero que seja. Então, eu quero que meu lugar seja aqui. Eu vou trabalhar com TI e ninguém vai mudar minha cabeça. Momentos de desistir, tive vários momentos de falar assim: chega, não quero mais brincar com isso. Aí depois eu parava, mas peraí, eu vou mostrar esse lado fraco que a Cássia tem, porque a gente, por mais que diga não, a mulher foi feita para enfrentar barreiras. Por mais que a gente fale não, a gente tem umas dificuldades maiores do que um homem. Então, nosso corpo muda, vem gestação, vem isso, vem aquilo. Então, assim, é a mulher que sente essas mexidas. Então, peraí, se uma mulher pode colocar uma criança no mundo, por que eu não posso enfrentar um cara que só cresceu? E a mentalidade dele continua, sei lá, na época das pedras? E aí eu comecei a criando uma estrutura, talvez para me se esconder a Cássia delicada, a Cássia que tinha medo de tudo, e começar a Cássia profissional, tentar mostrar uma outra Cássia. E no decorrer dos anos, aquela Cássia meio que foi fundindo com a pessoa, a Cássia também. Peraí, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu não vou mudar. Então não vai existir a Cássia profissional e a Cássia pessoa. Vai ter posturas. A Cássia profissional, ela vai brincar menos, ela vai trabalhar mais, ela vai se dedicar mais. E a Cássia pessoa é a Cássia louca que todo mundo conhece, que a gente brinca, fala besteira. Então eu comecei a mudando. Com os tempos, passar dos anos, você vai ganhando experiência. Então, assim, comecei como desenvolvedora, fui um pouquinho de negócio e depois eu vim para o mundo da qualidade. Né? Então, assim, a carreira foi bem conturbada de altos e baixos. Não tive só uns momentos difíceis, foram muitos. Às vezes ainda surgem, mas hoje eu acho que a forma de enfrentar a situação difícil é muito diferente. Muito diferente. Hoje, antigamente, você levava meses. Hoje, tipo, se você leva um dia, você já fala, caramba, mas você demorou tudo isso para você tomar esse passo, para você tomar essa decisão. Então, hoje, se eu vejo alguém, tipo, exaltado numa reunião, normalmente, o que eu faço? Ou eu mantenho o tom da minha voz, ou eu tento reduzir um pouco mais a voz, para a pessoa baixar e falar assim, peraí, o que você tá falando? Eu não vou para onde ele quer que eu vou. Né? Então, eu não vou gritar numa reunião. Se eu vejo que tá levando pro lado mais machista, a conversa e tudo mais,
eu volto, só que eu já volto com foco técnico. Tipo, peraí, mas a regra que você tá falando é assim, 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 e a gente vai continuar assim ou a gente vai mudar? Então eu tento sair do contexto que a galera acaba entrando e colocar outra situação no assunto. Tipo assim, desvirtuar ou então desfocar. Então, comecei a sentir que o clima pesou, não sendo comigo ou com outra pessoa. Se eu tiver como entrar na conversa ali com alguma outra forma, eu entro com outro contexto. Para poder mudar ali a forma a situação da reunião, né? Para até não dar problemas maiores. Então eu tento dar aquela balançada, peraí, vamos focar. Ou então às vezes eu peço foco. Gente, vamos lá, foco no que a gente... Qual que é o objetivo aqui? Vamos focar e assuntos paralelos a gente trata depois. Então às vezes, tipo, chega aquela hora que você fala assim, cara, não vai dar. Então parou, foco. O que a gente tá falando? Ah, a gente tá falando daquele problema, então vamos resolver o problema. E depois, se vocês quiserem, vocês conversem off, aí vocês se resolvam. Então às vezes eu acabo fazendo isso. O que eu trago para mim de conselho e o que eu dou de conselho, né? Para quem está querendo enfrentar a carreira de tecnologia agora, quem está querendo mudar, ou até quem está entrando agora para o mercado da tecnologia. Não se escondam. Independente da situação, independente do momento que vocês vivam, não se escondam. Nem que vocês tenham que respirar, pensar e depois responder, mas não se escondam. E comecem a entrar, tentar levar o assunto para aquilo que você realmente estava ali dentro da reunião. Então, se você foi para a reunião por conta de regra, vai para a regra. Se você foi para resolver algum problema que você tem, que tá acontecendo ali no projeto, alguma coisa do tipo, vá para resolver ele. Então, fuja de alguns assuntos que vai dar problema. O que eu vejo assim que dá pra gente se defender melhor? Procurar conhecimentos ali na parte técnica do cliente ou da área que você está atuando, entender mais o produto, chegar mais próximo, às vezes até de negócio, e não tão mais ali onde desenvolvimento, que acaba sendo um mundo mais homem desenvolvendo. Então, ter mais armas, ter mais imunidades, ter mais informações para contra-atacar caso entre em conflitos ou que entre em assuntos que não é legal no meio de uma reunião. E isso foi uma das coisas que eu fiz muito. Então, às vezes, para mim, consegui sair do outro lado e que comecei a fazer. Eu comecei a entender o produto e mais a fundo ainda na regra do negócio, entender aquilo que eu estava trabalhando, pedir documentação. Então, assim, eu entrava mais de cabeça naquilo realmente que eu estava atuando e dava menos abertura para outros assuntos. Então, assim, evitava falar muita coisa minha vida pessoal. Eu sempre falei que, assim, não interessa pro profissional. A Cássia profissional é o foco do que ela está trabalhando. Então, é ela que tem que olhar. Então, se chegar nessa situação, uma dica que eu sempre falava para mim, pessoa, né, lá atrás, era continue assim, fale menos de você e mais o seu profissional. O que você está estudando, o que você viu de tecnologia nova, que se você tiver abertura de trazer para dentro, você coloca para dentro. Então, trazer, às vezes, o novo acaba mostrando ainda mais e é te dar credibilidade com o mundo que você está vivendo ali. Então, você vai ver que, com o tempo, homem, mulher, não vai ter mais restrições. Porque você vai começar a fazer um caminho, você vai trilhar. E eles vão começar a respeitar você pelo quem você é e pelo profissional que você formou. E não mais pelo passado, e sim pelo dali para frente, então presente e futuro. Então, assim, eu dediquei muitas vezes, tipo, às vezes eu lia regras, leis, para eu tentar entrar mais ali no contexto. Então eu já vim de financeiro, então eu já rodei um pouquinho vários caminhos, né? Até a parte de farmácia eu já cheguei a trabalhar um pouco ali com desenvolvimento. Então tem hora que você fala assim, cara, eu preciso entender aquilo que eu tô fazendo. Peraí, o que eu tô fazendo? Qual é esse produto? Deixa eu entender mais dele. Então eu questionava muito, eu perguntava muito. Tanto para quem estava comigo, dev e tudo mais. Só que eu queria entender o negócio, eu não queria saber o que estava sendo desenvolvido, eu queria entender o negócio. Mas que regra que você tá falando aí? Tipo, aonde eu consigo usar?
por que eu uso isso e não aquele? Então, nesse caminho eu fui ganhando mais espaço. E eu acho que foi aonde o meu profissional começou a deslanchar e seguir caminhos diferentes, né? Querendo ou não, deve, aí de repente você vai para o negócio. Então, peraí, ela não é mais deve, ela já está afundando mais, então vamos para negócio. E aí depois veio a possibilidade da qualidade, que querendo ou não, junto com o negócio, eles estão andando lado a lado. E aí eu acabo chegando no caminho que eu tô entrando hoje, né? Que seria mais a parte ali de coordenação, fazer a parte mais estratégia, entender mais, lidar mais com pessoas e um pouco menos com a parte técnica. Talvez sim, talvez não, talvez os dois juntos. Então a gente tenta seguir nesses caminhos. Então, assim, essa foi uma forma que eu consegui me beneficiar e sair do outro lado, aumentando meus conhecimentos, tanto técnico quanto produto, negócio, e sair de situações que eu não curti estar ou que eu achava que não era necessário entrar ali em contextos. Então, poxa, vamos com tipo, assuntos paralelos. Vamos sair para almoço. Beleza, vamos almoçar. Mas não é porque eu tô saindo para almoçar com alguém do serviço que eu preciso falar de mim. Eu posso usar outras informações ali e a gente pode sair do outro lado do mesmo jeito. E com o tempo isso começou a rolar mais gente chamando pra tomar um café, aquele cafezinho na copa, aqueles 5 minutinhos de prosa ali no café, aquela trombada pra tomar uma água. Então isso eu comecei a ver, peraí, então realmente isso que eu tô fazendo tá dando bom. Porque a galera já tá vendo uma outra pessoa. Não tá vendo mais a menininha que começou ali, aquela menina, que era sempre assim, aquela menina, aquela... Aí já começou, Cássia pra lá, Cássia Cares, Cássia pra lá, Cássia Cares. Opa, peraí, é meu nome, o que vocês estão falando? O que tá acontecendo? Eu tô ouvindo meu nome. E isso é muito gostoso. Eu acho que de tudo que eu fiz, de todo o caminho que eu trilhei, se eu precisar voltar pra trás, eu acho que eu faria tudo do mesmo jeito, na mesma pegada que eu fiz. Porque, assim, o que eu tenho hoje é por tudo que eu fiz e até pela bagagem que eu carrego hoje. Mas, assim, paro aqui? Não quero parar aqui, não. Ainda quero ir mais pra frente, que eu sei que ainda tem mais coisas que eu preciso aprender e preciso passar o que eu sei pra frente. Se eu puder falar assim, se eu puder dar um conselho, que seja bom ou não, se dediquem, pensem em vocês. Quando a Cássia lá atrás, ela fazia as coisas, ela nunca pensava nela. Era sempre no trabalho e ela era a terceira, quarta opção na vida dela. Quando ela entrou para a primeira, as coisas na vida dela mudam muito mais. Então, assim, se eu tiver que dar um conselho para aquela mocinha lá atrás de 18 anos, começando a vida, eu falaria para ela: continua do jeito que você está, só que se coloque em primeiro lugar. Primeiro a sua saúde, primeiro você, e aí sim, trabalho, relação com pessoas, e assim a gente vai indo. Mas não se coloque para segundo plano, em momento algum na tua vida. Esse acho que seria o conselho crucial que eu deixaria para a Cássia do passado. Vai, continua fazendo o que você está fazendo. Pode bater a cabeça quantas vezes você quiser, mas você vai sair do outro lado. Só que não perca a sua essência. Não seja quem você não é. Então, assim, se esse conselho daquela minha Cássia para essa Cássia hoje valer para mais alguém, usem e abusem. Porque o mundo é muito grande, mas a gente ainda é um só. A gente é uma única pessoa. E isso, assim, demorei muitos anos para descobrir, tá? Antigamente era só o mundo e depois eu. Então, com o tempo, eu falei, mas peraí, por que ele não eu primeiro? Por que meu trabalho e não eu pessoa? Porque não adianta nada eu trabalhar e minha saúde tá uma catástrofe. Então, eu comecei a inverter os papéis. Eu comecei a me colocar em primeiro lugar e depois sim eu ia para a segunda etapa, que era trabalho e afins. Então, esse fica meu pequeno conselhinho. Tipo, foquem em vocês. Conhecimento, tipo, cuidados, 5 minutos ali no café, 5 minutos para se desligar do mundo, mas pensem em vocês e futuramente vocês vão para o próximo passo e aí vocês podem seguir com uma outra rota. Acho que é o que eu consigo deixar assim desses meus longos, acho que 24 anos de TI.
pouquinho, mas tem bastante história. Acho que isso é a minha essência hoje. É quem eu fui, ainda sou e quem eu quero ser. Acho que esse é o meu marco, assim, que me motiva cada vez mais. E a galera hoje me mostra que eu consigo continuar sendo quem eu sou e assumir outras coisas. Então, sugar mais o meu profissional e menos a minha pessoa. Acho que agora é mais essa rota agora que eu quero trilhar. É investir mais no profissional, mas sempre me colocando antes dele.